Quando Helena apareceu no tribunal sem advogado, seu ex-marido Roberto achou que havia vencido. Ele riu na frente de todos, humilhando-a mais uma vez. Mas o que aconteceu quando a mãe de Helena entrou naquele tribunal mudou tudo para sempre. A manhã estava cinzenta quando Helena chegou aos portões do Tribunal Central. Suas mãos tremiam enquanto segurava a pasta de documentos contra o peito, tentando controlar a ansiedade que crescia a cada passo. Ela havia perdido a noite de sono, ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada argumento que apresentaria. Mas nada a preparou para o que estava prestes a enfrentar. O salão do tribunal estava lotado. Advogados trajando ternos caros caminhavam com passos confiantes, carregando suas pastas de couro reluzentes. Secretárias corriam de um lado para outro com pilhas de processos. E ali, no meio daquela agitação toda, estava Helena, uma mulher simples, de vestido preto modesto, cabelos presos num coque simples, tentando parecer invisível. Ela encontrou um banco no fundo da sala e se sentou, observando nervosamente o movimento. Seus olhos percorreram o ambiente até que se fixaram numa figura familiar do outro lado do salão. Roberto. Seu ex-marido estava impecavelmente vestido num terno cinza escuro, conversando animadamente com um homem alto de cabelos grisalhos, claramente seu advogado. Dr. Henrique Monteiro era conhecido em toda a cidade. Seus sucessos nos tribunais eram lendários, e seus honorários astronômicos. Ao lado dele, Roberto parecia ainda mais confiante do que o normal, gesticulando enquanto falava, ocasionalmente soltando gargalhadas que ecoavam pelo salão. Helena baixou os olhos, sentindo o peso da situação. Ela não tinha advogado. Não conseguiu pagar um. Durante semanas, havia ligado para vários escritórios, explicando sua situação, implorando por ajuda. As respostas eram sempre as mesmas. Sem pagamento adiantado, não havia representação. Próximo caso, Helena Carvalho versus Roberto Mendes, anunciou o oficial de justiça. O coração de Helena disparou. Era a hora. Ela se levantou com pernas bambas e caminhou em direção à mesa dos réus. Do outro lado, Roberto e Dr. Monteiro se posicionaram com a pose de quem já havia vencido a batalha antes mesmo dela começar. O juiz Augusto Silva, um homem de meia idade com óculos de aro dourado, examinou os papéis diante dele com expressão séria. Era conhecido por sua imparcialidade e rigor, mas também por sua pouca paciência com processos mal preparados. Senhora Carvalho, disse o juiz, olhando por cima dos óculos. Vejo que a senhora está se representando. Tem certeza de que deseja prosseguir sem assistência jurídica? Antes que Helena pudesse responder, ouviu um ruído familiar. Roberto estava rindo. Não era uma risada discreta. Era alto, proposital, destinado a ser ouvido. Doutor. Monteiro tentou disfarçar um sorriso, colocando a mão sobre a boca, mas seus ombros ainda tremiam de diversão. Perdão, meritíssimo, disse Dr. Monteiro fingindo seriedade. Meu cliente estava apenas surpreso com a ousadia da parte contrária. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. As pessoas na galeria começaram a sussurrar entre si, algumas apontando discretamente em sua direção. Ela ouviu fragmentos de conversas. Coitada, que coragem, não tem chance. Silêncio na sala, ordenou o juiz batendo o martelo. Mas o estrago estava feito. A atmosfera havia mudado. Helena não era mais apenas uma mulher lutando por seus direitos. Ela havia se tornado um espetáculo. Roberto inclinou-se para sussurrar algo no ouvido de seu advogado, que assentiu gravemente. Então, doutor. Monteiro se levantou com um movimento teatral. Meritíssimo, começou ele com voz grave e confiante. Antes de prosseguirmos com este processo, gostaria de questionar a competência da parte contrária para se representar adequadamente neste tribunal. Estamos lidando com questões complexas de divisão patrimonial, envolvendo ativos empresariais, investimentos e propriedades. Será que uma pessoa sem formação jurídica pode realmente compreender as nuances legais envolvidas? Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que Dr. Monteiro estava tentando intimidá-la, mas suas palavras atingiram o alvo. Ela realmente não entendia toda a terminologia jurídica. Havia passado noites estudando, tentando decifrar os documentos,
mas ainda se sentia perdida em muitos aspectos. A defesa está questionando o direito constitucional da autora de se representar? Perguntou o juiz com tom ligeiramente irritado. Não, meritíssimo. Apenas expressando nossa preocupação com a eficiência dos trabalhos do tribunal, respondeu Dr. Monteiro, com um sorriso que não chegava aos olhos. Roberto não conseguia mais conter a satisfação. Ele olhava diretamente para Helena, com uma expressão que ela conhecia bem, a mesma que ele tinha quando conseguia diminuí-la durante o casamento. Era o olhar de quem sabia que havia vencido antes mesmo da luta começar. Senhora Carvalho, disse o juiz, voltando-se para ela, gostaria de fazer sua exposição inicial? Helena se levantou, sentindo todas as centenas de olhos do tribunal sobre ela. Suas mãos tremiam tanto que os papéis faziam barulho. Ela tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. Mais alto, por favor, pediu o juiz. Helena pigarreou e tentou novamente. Meritíssimo, eu gostaria de... Perdão, interrompeu o Dr. Monteiro, levantando-se novamente. A parte contrária poderia falar mais claramente? Estamos tendo dificuldade para entender. Houve risinhos abafados na galeria. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se forçou a não chorar. Não ali, não na frente de Roberto. Eu posso ouvir perfeitamente a senhora Carvalho, disse o juiz, com um tom de advertência direcionado ao advogado. Continue, por favor. Helena respirou fundo. Meritíssimo, durante nosso casamento, meu ex-marido construiu seu patrimônio com minha ajuda direta. Eu trabalhei na empresa dele sem salário, cuidei da casa, renunciei à minha própria carreira para apoiá-lo. Agora ele quer me deixar com nada. Objeção, disse Dr. Monteiro imediatamente. Alegações vagas e sem fundamento. Sustentada, disse o juiz. Senhora Carvalho, precisa apresentar evidências específicas. Helena procurou em seus papéis, suas mãos tremendo ainda mais. Ela sabia que tinha documentos que comprovavam suas alegações, mas na pressão do momento, tudo parecia confuso. Eu tenho aqui... Ela começou, mas derrubou alguns papéis no chão. Quando se abaixou para pegá-los, ouviu Roberto sussurrar algo para seu advogado. Ambos riram discretamente. Quando Helena se levantou, sua dignidade estava em frangalhos. Ela olhou para o juiz, que a observava com uma expressão que misturava paciência e pena. A sala inteira parecia estar esperando para ver até onde aquele vexame iria. Meritíssimo, disse Dr. Monteiro, levantando-se mais uma vez. Com todo respeito ao direito de autodefesa, está claro que este caso está tomando um rumo improdutivo. Talvez seria melhor para todos se a parte contrária buscasse representação adequada antes de prosseguirmos. Era a humilhação final. Dr. Monteiro estava sugerindo que Helena era tão incompetente que nem deveria estar ali. Roberto estava sorrindo abertamente agora, claramente satisfeito com o show. Helena olhou ao redor da sala. Viu os rostos, alguns com pena, outros com desdém, alguns claramente entediados com o espetáculo. Ela se sentiu como um animal ferido sendo observado por uma plateia curiosa. Eu preciso de um momento, disse Helena, sua voz finalmente falhando. Senhora Carvalho, disse o juiz, sua voz agora mais gentil. Gostaria de um breve recesso? Antes que Helena pudesse responder, ouviu o som de saltos altos ecoando pelo corredor do tribunal. O som era firme, determinado, aproximando-se rapidamente. Todas as cabeças se viraram em direção à porta. Helena reconheceu aquele som imediatamente. Seu coração parou por um momento. Não era possível. Ela não havia contado a ninguém sobre a audiência. Como ela poderia saber? As portas duplas do tribunal se abriram com um movimento decisivo e uma figura elegante apareceu na entrada. A mulher tinha cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, usava um tailleur azul marinho impecável e carregava uma pasta de couro italiana. Seus olhos percorreram a sala com a confiança de quem conhecia cada centímetro daquele ambiente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Roberto parou de sorrir. Helena sussurrou uma única palavra, quase inaudível. Mamãe? Doutora Mariana Santos entrou no tribunal como se fosse dona do lugar. Cada passo era calculado. Cada movimento emanava uma autoridade que fazia as pessoas automaticamente se afastarem do seu caminho. Helena não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua mãe, a mulher que ela conhecia como costureira aposentada,
que morava numa casinha simples no bairro Operário. Estava ali, vestida como uma executiva de alto escalão. Perdão pela interrupção, meritíssimo, disse doutora Mariana, sua voz ecoando pela sala com uma firmeza que Helena jamais havia ouvido. Sou doutora Mariana Santos, advogada da parte autora. Peço licença para assumir a representação da minha cliente. O juiz Augusto Silva piscou várias vezes, claramente surpreso. Doutora, não vejo seu nome nos autos do processo. Estou entrando com uma petição de habilitação neste exato momento, respondeu doutora Mariana, retirando um documento perfeitamente organizado de sua pasta. Todos os requisitos legais foram atendidos. Posso prosseguir? Dr. Henrique Monteiro se levantou bruscamente, sua confiança anterior substituída por uma expressão de confusão. Meritíssimo. Isso é altamente irregular. Não podemos simplesmente aceitar a entrada de um advogado no meio da audiência sem a devida... Dr. Monteiro, interrompeu doutora Mariana, virando-se para encará-lo diretamente. Sugiro que consulte o artigo 76 do Código de Processo Civil antes de questionar procedimentos que conhece perfeitamente bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Monteiro abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente sem resposta. Roberto, que momentos antes estava radiante de satisfação, agora olhava nervosamente entre seu advogado e a mulher misteriosa que havia acabado de entrar. Helena continuava em choque. Ela conhecia sua mãe há toda a vida. Mariana Santos era viúva. Havia criado Helena sozinha trabalhando como costureira. Nunca havia mencionado ser advogada. Como isso era possível? Doutora Santos, disse o juiz, examinando o documento que ela havia apresentado. Seus documentos estão em ordem. Pode assumir a representação. Obrigada, meritíssimo, respondeu doutora Mariana, movendo-se graciosamente para a mesa ao lado de Helena. Quando se aproximou da filha, sussurrou apenas: confie em mim, querida. Helena assentiu ainda atordoada, mas sentindo pela primeira vez desde que chegara ao tribunal que talvez houvesse esperança. Doutora Mariana abriu sua pasta e retirou uma pilha impressionante de documentos. Meritíssimo, antes de prosseguirmos com as alegações da minha cliente, gostaria de apresentar algumas evidências que vieram ao meu conhecimento recentemente. Roberto se inclinou para sussurrar algo urgente no ouvido de Dr. Monteiro, mas o advogado fez um gesto para que ele ficasse quieto, claramente tentando avaliar a situação. Prossiga, doutora, disse o juiz. Obrigada, respondeu doutora Mariana, sua voz ganhando um tom mais grave. Durante o casamento da minha cliente com o Sr. Roberto Mendes, houve uma série de transações financeiras que não foram devidamente declaradas no processo de partilha de bens. Ela ergueu um documento. Tenho aqui extratos bancários que comprovam que o Sr. Mendes transferiu quantias substanciais para contas em nome de terceiros, especificamente para sua atual companheira, Patrícia Almeida, durante os 2 últimos anos do casamento. Roberto empalideceu instantaneamente. Dr. Monteiro se levantou de um salto. Objeção! Esses documentos não fazem parte do processo original. Exatamente por isso estou apresentando agora, respondeu doutora Mariana calmamente. São evidências recém-descobertas que provam tentativa de ocultação patrimonial. Helena olhava boquiaberta. Ela suspeitava que Roberto estava tendo um caso, mas nunca soube sobre as transferências de dinheiro. Como sua mãe havia conseguido essas informações? Há mais, continuou doutora Mariana. O Sr. Mendes declarou em sua petição inicial que a empresa construtora Horizonte, da qual é sócio majoritário, teve prejuízos significativos nos últimos anos. No entanto, ela ergueu outro documento. Tenho aqui as demonstrações financeiras reais da empresa, obtidas diretamente na Receita Federal, que mostram lucros milionários no mesmo período. O tribunal inteiro estava em silêncio absoluto. Roberto parecia estar prestes a desmaiar. Dr. Monteiro folheava nervosamente seus papéis, claramente procurando alguma saída. Isso é impossível, murmurou Roberto, alto o suficiente para ser ouvido. Essas informações são confidenciais. Como ela conseguiu... Senhor Mendes, advertiu o juiz. Por favor, contenha-se. Mas doutora Mariana ouviu. E sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos, frio e calculista. Senhor Mendes,
Informações obtidas legalmente através dos canais apropriados não podem ser contestadas simplesmente por serem inconvenientes. Helena estava tentando processar tudo. Sua mãe não era apenas uma advogada qualquer. Ela claramente tinha acesso a informações e recursos que a maioria dos profissionais não teria. Quem era realmente Mariana Santos? Meritíssimo, continuou a doutora. Mariana, com base nessas evidências, solicito que seja determinada uma auditoria completa dos bens do Sr. Mendes, incluindo todas as contas bancárias, investimentos e propriedades registradas em seu nome ou no nome de terceiros. Dr. Monteiro tentou uma última cartada. Meritíssimo, mesmo que esses documentos sejam autênticos, isso não muda o fato de que a divisão de bens já foi acordada entre as partes. Acordada sob informações falsas, interrompeu doutora Mariana. Um acordo baseado em declarações fraudulentas é nulo de pleno direito. Roberto não conseguia mais disfarçar seu desespero. Ele sussurrou algo urgente para seu advogado, que apenas balançou a cabeça negativamente. Além disso, continuou a doutora Mariana, sua voz ganhando força. Tenho evidências de que minha cliente contribuiu diretamente para o sucesso da empresa do Sr. Mendes, de maneiras que nunca foram reconhecidas. Ela se virou para Helena. Querida, pode contar ao tribunal sobre sua participação na empresa? Helena se levantou hesitante. Sua voz ainda tremia, mas agora havia uma faísca de determinação. Meritíssimo, durante nosso casamento, eu trabalhei na empresa do meu ex-marido cuidando de toda a parte administrativa. Eu organizava os contratos, fazia o atendimento aos clientes, cuidava da contabilidade básica, tudo isso sem receber salário, porque Roberto dizia que era nossa empresa. E havia algum registro formal dessa sua participação? Perguntou doutora Mariana. Não, respondeu Helena. Roberto sempre dizia que não era necessário, que confiava em mim. Doutora Mariana assentiu e se virou para o juiz. Meritíssimo, tenho aqui contratos assinados pela minha cliente em nome da empresa, documentos que ela preparou, correspondências comerciais de sua autoria, tudo comprova sua participação ativa nos negócios. Roberto explodiu. Ela era apenas minha esposa, ajudava porque era seu dever. O silêncio que se seguiu foi mortal. Até Dr. Monteiro olhou para seu cliente com uma expressão de horror. Senhor Mendes, disse o juiz com voz gelada, sugiro que repense suas palavras. Doutora Mariana não perdeu a oportunidade. Meritíssimo, como o próprio Sr. Mendes acabou de admitir, ele considerava o trabalho não remunerado de minha cliente como uma obrigação conjugal, não como uma contribuição valiosa. Isso demonstra claramente a mentalidade que levou à subvalorização sistemática dos direitos da minha cliente. Helena sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram de humilhação. Era uma mistura de gratidão e espanto. Sua mãe, não, doutora Mariana, estava fazendo o que ela nunca conseguiu, dar voz à sua dor, transformar anos de desrespeito em argumentos legais sólidos. Tenho mais uma revelação, disse doutora Mariana, sua voz assumindo um tom ainda mais sério. Durante minhas investigações, descobri algo que pode interessar não apenas a este tribunal, mas também à Receita Federal. Roberto ficou branco como papel. Doutor. Monteiro tentou se levantar, mas suas pernas pareceram falhar. O senhor Roberto Mendes mantém contas não declaradas no exterior, anunciou doutora Mariana, erguendo outro documento. Especificamente nas Ilhas Cayman, onde depositou mais de 2 milhões de reais nos últimos 5 anos. O caos se instalou. Roberto se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira. Dr. Monteiro tentava desesperadamente acalmar seu cliente. As pessoas na galeria sussurravam alto, claramente chocadas com a revelação. Ordem! Gritou o juiz, batendo o martelo repetidamente. Helena olhava para sua mãe com uma mistura de admiração e terror. Quem era essa mulher? Como ela havia descoberto tudo isso? E por que havia escondido sua verdadeira identidade por tanto tempo? Doutora Mariana permanecia imperturbável no meio do caos, como o olho do furacão. Quando o silêncio finalmente retornou, ela falou com voz calma. Meritíssimo, solicito que o processo seja suspenso para que as autoridades competentes possam investigar essas irregularidades.
Também peço que sejam tomadas medidas cautelares para impedir que o Sr. Mendes transfira ou oculte mais ativos. O juiz olhou para Roberto, que estava visivelmente tremendo. Sr. Mendes, tem algo a declarar sobre essas acusações? Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Dr. Monteiro se levantou hesitante. Meritíssimo, meu cliente precisa de tempo para avaliar esses documentos e preparar uma resposta adequada. Claro, disse o juiz. Determino um recesso de 1 semana. Doutor. Monteiro, seu cliente tem esse prazo para apresentar esclarecimentos sobre todas as acusações apresentadas. Também determino o bloqueio cautelar de todas as contas do Sr. Mendes até que a situação seja esclarecida. Quando o martelo bateu pela última vez, Roberto desabou em sua cadeira. Dr. Monteiro juntava seus papéis com mãos trêmulas. A galeria estava em alvoroço. Doutora. Mariana se virou para Helena, que a olhava com lágrimas nos olhos. Agora podemos conversar, querida. Temos muito o que esclarecer. No café silencioso em frente ao tribunal, Helena observava sua mãe, ou a mulher que ela pensava conhecer como mãe, mexendo o açúcar em sua xícara com movimentos precisos. O ambiente estava quase vazio. Apenas elas duas numa mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Helena tinha milhões de perguntas, mas não sabia por onde começar. Sei que deve estar confusa, disse doutora Mariana finalmente, erguendo os olhos para encontrar o olhar perdido da filha. E tem todo o direito de estar. Confusa é pouco, respondeu Helena, sua voz ainda trêmula. Mamãe, ou devo te chamar de doutora agora? Eu não entendo nada. Como você conseguiu todas aquelas informações? Como você sabia sobre a audiência? E principalmente, por que nunca me contou que era advogada? Doutora Mariana suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso imenso nos ombros. Helena, querida, há coisas sobre mim, sobre nosso passado, que eu sempre esperei nunca precisar revelar. Que tipo de coisas? Perguntou Helena, sentindo um frio no estômago. Eu não sempre fui Mariana Santos, a costureira do bairro Operário, começou ela, olhando pela janela como se estivesse vendo o passado. Há muitos anos eu era a doutora Mariana Oliveira, sócia de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do país. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso é impossível. Você sempre trabalhou como costureira. Eu lembro da sua máquina de costura, dos clientes que vinham em casa. Tudo verdade, confirmou doutora Mariana. Mas isso foi depois. Depois que eu tive que abandonar minha carreira, minha identidade, nossa vida anterior. Por quê? Sussurrou Helena. Doutora Mariana fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma dor profunda neles, por causa do seu pai. Helena sentiu como se tivesse levado um soco. Seu pai havia morrido quando ela era muito pequena. Ou pelo menos era isso que sempre havia acreditado. Meu pai morreu num acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Você sempre me disse isso. Seu pai não morreu, Helena, disse doutora Mariana, sua voz quebrando pela primeira vez desde que entrara no tribunal. Ele está preso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Tudo em que ela acreditava, toda a história da sua vida, estava desmoronando. Preso por quê? Conseguiu perguntar finalmente. Seu pai, Dr. Carlos Oliveira, era meu sócio no escritório. Também era meu marido e o homem que eu amava mais que a própria vida. Começou doutora Mariana, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Nós tínhamos tudo, Helena. Um escritório próspero, clientes importantes, uma casa linda. E você, nossa menina perfeita. Helena não conseguia respirar adequadamente. O que aconteceu? Seu pai se envolveu com pessoas erradas. Começou pequeno. Apenas alguns favores para clientes influentes. Depois foi crescendo. Lavagem de dinheiro, documentos forjados, propinas. Quando eu descobri, era tarde demais. Você sabia? Perguntou Helena, com medo da resposta. Eu descobri por acidente. Encontrei documentos na mesa dele, movimentações bancárias suspeitas. Quando o confrontei, ele me implorou para ficar quieta. Disse que estava tentando sair, que só precisava de mais tempo. Continuou doutora Mariana. Eu acreditei nele porque o amava, e quase fomos presos juntos. Helena segurava a mesa com tanta força
que seus nós dos dedos estavam brancos. Como você escapou? Na véspera da prisão dele, recebi uma ligação anônima. Alguém me avisou que a Polícia Federal faria uma operação no nosso escritório no dia seguinte. Tive uma noite para decidir: ficar e ser presa como cúmplice, ou desaparecer com você. E você escolheu desaparecer, murmurou Helena. Eu escolhi te proteger, corrigiu doutora Mariana. Você tinha 5 anos, Helena. Não podia crescer como filha de criminosos, visitando presídios, carregando esse peso pelo resto da vida. Helena tentava processar as informações. Então você mudou nossos nomes? Não foi fácil. Tive que usar alguns contatos questionáveis para conseguir documentos novos. Mariana Santos nasceu naquela noite. E Helena Carvalho também. Destruí todos os vestígios de quem éramos. Mas por que costureira? Perguntou Helena. Você era uma advogada brilhante. Por que precisava de algo que me permitisse ficar invisível, trabalhar em casa, cuidar de você sem chamar atenção, explicou doutora Mariana. E porque se eu voltasse a advogar, alguém poderia me reconhecer. Helena balançou a cabeça, ainda tentando aceitar tudo. Então, durante todos esses anos você esteve fingindo? Toda a nossa vida foi uma mentira? Não, disse doutora Mariana com firmeza. Nosso amor não foi mentira. O cuidado que tive com você não foi mentira. Cada sacrifício que fiz foi real. Eu apenas guardei parte de quem eu era. Mas você continuou acompanhando o mundo jurídico, observou Helena. Como sabia de tudo aquilo no tribunal hoje? Doutora Mariana sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Uma advogada nunca para de ser advogada, Helena. Eu acompanhava casos, estudava jurisprudência, mantinha minha carteira da OAB atualizada secretamente. Nunca atuei, mas nunca parei de estar preparada. E como descobriu sobre Roberto? Perguntou Helena. Quando você me contou sobre o divórcio, sobre como ele estava te tratando, eu não consegui ficar parada. Comecei a investigar, admitiu doutora Mariana. Usei alguns contatos antigos, pessoas que me deviam favores. Roberto foi descuidado. Homens arrogantes sempre são. Helena pensou em todas as noites que sua mãe ficava acordada, dizendo que estava trabalhando num bordado complicado. Agora entendia que ela estava, na verdade, montando o caso contra Roberto. E meu pai? Perguntou Helena, a pergunta que mais temia fazer. Ele sabe sobre mim? Os olhos de doutora Mariana se encheram de lágrimas novamente. Ele não sabe onde estamos. Nunca soube. Foi a única maneira de garantir que vocês nunca se encontrassem acidentalmente. Ele ainda está preso? Foi solto há 5 anos, respondeu doutora Mariana. Cumpriu 15 anos de prisão. Mas Helena, ele não é mais o homem que eu amei. A prisão mudou as pessoas. E ele ainda tem inimigos poderosos. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A revelação era demais para processar de uma vez. Toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira bem intencionada, mas ainda assim, uma mentira. Helena, disse Dona Heitora. Mariana suavemente. Eu sei que é muito para aceitar. Sei que deve estar com raiva de mim. Helena se virou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei o que sinto, mamãe. Você me protegeu, sacrificou sua carreira, sua identidade, tudo por mim. Mas ao mesmo tempo, nossa vida inteira foi baseada numa mentira. Foi baseada no amor, corrigiu doutora Mariana. Tudo o que fiz foi por amor a você. E agora? Perguntou Helena. O que acontece agora? Roberto sabe quem você é? Ele suspeita que não sou uma advogada comum, mas não sabe minha verdadeira história. Pelo menos ainda não, respondeu doutora Mariana. Mas Helena, precisa saber que ao entrar neste caso, ao usar meus conhecimentos e contatos, pode estar nos colocando em risco. Que tipo de risco? Se alguém descobrir quem eu realmente sou, pode rastrear nosso paradeiro de volta ao seu pai. E há pessoas que ainda querem acertar contas com a família Oliveira, explicou doutora Mariana. Helena voltou a se sentar, sentindo o peso da situação. Então você arriscou nossa segurança para me ajudar. Eu arriscaria tudo para te proteger, disse doutora Mariana sem hesitar. Mas também chegou a hora de parar de fugir. Você merece justiça, Helena. Merece receber o que é seu por direito. E eu não vou deixar nenhum homem te humilhar novamente. Helena olhou para sua mãe.
Essa mulher extraordinária que havia sacrificado tudo por ela. E sentiu uma mistura de amor, raiva, gratidão e medo. Existe mais alguma coisa que eu deveria saber? Perguntou Helena. Doutora Mariana hesitou por um momento. Há uma última coisa. Durante nossos anos de fuga, eu não apenas guardei dinheiro da costura. Eu também recuperei alguns ativos que eram legitimamente meus antes de tudo desabar. O que você está dizendo? Estou dizendo que não somos tão pobres quanto você sempre pensou, querida, disse doutora Mariana com um pequeno sorriso. E que Roberto Mendes não tem ideia de com quem está mexendo. Naquele momento, o celular de doutora Mariana tocou. Ela olhou a tela e seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Helena, alarmada. É doutor Monteiro, disse doutora Mariana. Ele quer se encontrar conosco. Diz que tem uma proposta que não podemos recusar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso é bom ou ruim? Com homens como Roberto Mendes, respondeu a doutora. Mariana, nunca é bom quando eles querem negociar. O restaurante escolhido por doutor Monteiro ficava numa área nobre da cidade, longe dos olhares curiosos do fórum. Helena e doutora Mariana chegaram pontualmente, mas encontraram uma cena inesperada. Roberto não estava sozinho com seu advogado. Havia um terceiro homem na mesa, alto, de terno impecável, com uma presença que fazia as pessoas automaticamente baixarem a voz ao passar por ele. Doutora Santos, cumprimentou o doutor Monteiro, levantando-se educadamente. Obrigado por aceitar nosso convite. Gostaria de apresentar o senhor Maurício Viana. Doutora Mariana apertou a mão do desconhecido, mas Helena notou que sua mãe ficou tensa. Havia algo no nome ou na aparência do homem que a havia perturbado. Senhor Viana é um empresário influente, explicou o doutor Monteiro vagamente. Tem interesse em resolver esta situação de forma amigável para todas as partes. Helena se sentou ao lado da mãe, sentindo a tensão no ar. Roberto evitava seu olhar, claramente desconfortável. Havia algo diferente nele. O ar arrogante havia sido substituído por nervosismo mal disfarçado. Vamos direto ao ponto, disse Maurício Viana, sua voz grave e autoritária. Doutora Santos, sua investigação sobre o Sr. Mendes foi impressionante. Revelou informações que certas pessoas prefeririam manter em segredo. Informações obtidas legalmente, respondeu doutora Mariana calmamente. Naturalmente, concordou Maurício com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas algumas verdades, mesmo quando legais, podem ser inconvenientes para muitas pessoas além do Sr. Mendes. Helena sentiu um frio no estômago. O que o senhor está insinuando? Maurício se virou para ela com interesse. Ah, a jovem Helena. Você tem uma mãe muito talentosa, quase como se ela tivesse experiência prévia com casos complexos. O coração de Helena disparou. Havia algo na maneira como ele disse isso que soava como uma ameaça velada. Chegue ao ponto, disse doutora Mariana, sua voz cortante. Muito bem, disse Maurício, recostando-se na cadeira. Estamos preparados para fazer uma oferta generosa à senhora Helena. 5 milhões de reais, pagos imediatamente, em troca do arquivamento do processo e de um acordo de confidencialidade permanente. Helena quase engasgou com a água. 5 milhões? É uma quantia substancial, continuou Maurício. Suficiente para que a senhora comece uma nova vida, longe de toda essa confusão. E se recusarmos? Perguntou doutora Mariana. O sorriso de Maurício ficou mais frio. Seria lamentável, especialmente considerando que sua investigação trouxe à tona informações que podem interessar a certas pessoas do passado. A ameaça estava clara agora. Helena viu sua mãe endurecer, mas também notou um lampejo de medo em seus olhos. Não entendo, disse Helena, embora suspeitasse que entendia perfeitamente. Claro que entende, disse Maurício suavemente. Sua mãe é uma mulher notavelmente talentosa. Seria uma pena se sua expertise chamasse a atenção das pessoas erradas. Dr. Monteiro parecia desconfortável com a direção da conversa. Talvez possamos manter o foco na resolução do caso. O caso é sobre isso, interrompeu Maurício. O Sr. Mendes cometeu alguns deslizes, mas ele não agiu sozinho. Havia parceiros de negócios, investidores, pessoas que preferem permanecer anônimas. Helena começou a entender. Roberto não era apenas um marido infiel tentando esconder dinheiro.
Ele estava envolvido com pessoas perigosas, e a investigação de sua mãe havia tocado em algo muito maior. Você está tentando nos chantagear, disse Helena, encontrando coragem. Estou tentando protegê-las, corrigiu Maurício. 5 milhões de reais é uma oferta muito generosa para arquivar um caso de divórcio. E as contas no exterior, a sonegação fiscal, os crimes que Roberto cometeu? Perguntou o doutor a Mariana. Serão tratados discretamente, respondeu Maurício. O Sr. Mendes vai regularizar sua situação fiscal, pagar as multas necessárias, mas sem escândalo público, sem processo criminal. Roberto finalmente falou, sua voz tensa. Helena, aceita a oferta. É muito dinheiro. Você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Como você se atreveu? Explodiu Helena, toda a raiva acumulada finalmente vindo à tona. Depois de me trair, de tentar me roubar, de me humilhar publicamente, agora quer me comprar? Eu não quero te comprar, disse Roberto desesperadamente. Eu quero que isso acabe, para o bem de todos. Para o seu bem, corrigiu Helena. Porque você se meteu com pessoas que agora querem te proteger. Maurício bateu palmas devagar. Muito perspicaz, jovem Helena. Sim, o Sr. Mendes tem obrigações com certas pessoas. E essas pessoas não gostam quando seus negócios viram assunto público. Que tipo de negócios? Perguntou doutora Mariana. O tipo que mantém cidades funcionando, respondeu Maurício vagamente. Contratos públicos, obras de infraestrutura, parcerias estratégicas, nada ilegal, apenas sensível. Helena entendeu. Roberto não estava apenas roubando dela. Ele estava lavando dinheiro de esquemas de corrupção muito maiores. E se levarmos tudo isso à justiça? Perguntou Helena. O sorriso de Maurício desapareceu completamente. Seria muito imprudente, especialmente para alguém que já teve problemas com a justiça no passado. Doutora Mariana ficou pálida. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Eles sabiam. Sabiam sobre seu pai, sobre o passado que sua mãe tentara tanto esconder. Como? Começou Helena. Como descobrimos? Completou Maurício. Doutora Mariana Oliveira, ex-sócia do escritório Oliveira em Associados. Esposa de Dr. Carlos Oliveira, condenado por formação de esquema e lavagem de dinheiro. Desaparecida há 20 anos com a filha menor. O silêncio na mesa era mortal. Helena sentia como se estivesse sendo esmagada pelo peso da revelação. Vocês nos investigaram, disse doutora Mariana, mais uma constatação que uma pergunta. Naturalmente, quando uma advogada desconhecida aparece com informações que só poderiam ter sido obtidas através de contatos muito específicos, fazemos nossa lição de casa, explicou Maurício. O que vocês querem? Perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Já disse. 5 milhões, arquivamento do processo, acordo de confidencialidade, repetiu Maurício. Em troca, o passado de vocês permanece enterrado. E se recusarmos? Maurício suspirou como se a pergunta o entediasse. Dr. Carlos Oliveira tem inimigos poderosos, pessoas que perderam muito dinheiro por causa dele. Seria lamentável se elas descobrissem onde encontrar sua família. A ameaça era clara e terrível. Helena olhou para sua mãe e viu medo genuíno em seus olhos pela primeira vez. Vocês têm 24 horas para decidir, disse Maurício levantando-se. Amanhã, à mesma hora, esperamos uma resposta. E, doutora Mariana, seria muito sábio aceitar a oferta. Algumas pontes, uma vez queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Ele saiu do restaurante, deixando Roberto e Dr. Monteiro para trás. Roberto se aproximou de Helena uma última vez. Por favor, implorou ele, aceita a oferta. Eu sei que te machuquei, mas não quero que nada aconteça com você. Helena o olhou com desdém. Agora você se preocupa comigo? Depois de me vender para seus parceiros criminosos? Eu nunca quis que chegasse a isso, disse Roberto, parecendo genuinamente arrependido. As coisas saíram do controle. Saiam da minha frente, disse Helena, levantando-se. Vocês dois. Ela ajudou sua mãe a se levantar e juntas saíram do restaurante. Só quando estavam sozinhas no carro é que Helena desabou. Mamãe, o que vamos fazer? Eles sabem tudo. E se contarem para os inimigos do papai onde estamos? Doutora Mariana segurou o volante com força, seus nós dos dedos brancos. Não sei, querida. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente não sei.
A noite foi a mais longa na vida de Helena. Ela e doutora Mariana voltaram para casa em silêncio absoluto, cada uma perdida em seus próprios pensamentos aterrorizantes. A pequena casa no bairro Operário, que sempre havia sido seu refúgio seguro, agora parecia frágil demais para protegê-las dos perigos que as cercavam. Helena estava sentada na cozinha, olhando fixamente para uma xícara de café que havia esfriado há horas. Sua mãe caminhava de um lado para outro da sala, o celular nas mãos, claramente debatendo se deveria fazer alguma ligação importante. "Mamãe", disse Helena, finalmente quebrando o silêncio opressivo. "Preciso saber uma coisa. Você ainda tem contato com ele?" Doutora Mariana parou de andar. Ela sabia exatamente sobre quem Helena estava falando. "Com seu pai?" "Não, querida. Não desde que saímos." "Mas você sabe onde ele está?" Doutora Mariana suspirou profundamente e se sentou à mesa da cozinha. "Sei que foi solto há 5 anos. Sei que mora numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, mas nunca tentei contato direto. E ele nunca tentou nos procurar?" "Se tentou, nunca me achou. Mudamos de nome, de cidade, de vida inteira", respondeu doutora Mariana. "Mas Helena, por que está perguntando isso agora?" Helena olhou diretamente nos olhos da mãe. "Porque estou pensando se não seria melhor enfrentar a verdade de uma vez por todas, em vez de viver fugindo para sempre." "Você não entende o que está dizendo", disse doutora Mariana, alarme claro em sua voz. "Os inimigos do seu pai, essas pessoas não perdoam, não esquecem. E os inimigos que acabamos de fazer, Roberto e esse Maurício Viana, eles também não parecem do tipo que perdoa", retrucou Helena. "Pelo menos com papai, enfrentaríamos inimigos conhecidos." Doutora Mariana balançou a cabeça vigorosamente. "Não, Helena. Seu pai se envolveu com pessoas muito perigosas. Políticos corruptos, empresários sem escrúpulos, ameaças de morte para proteger segredos. E você acha que Roberto não está envolvido com o mesmo tipo de pessoa?" perguntou Helena. "Maurício Viana não me pareceu exatamente um cidadão comum." O telefone de doutora Mariana tocou, interrompendo a conversa. Ela olhou a tela e empalideceu. "É ele, Maurício Viana." "Atende", disse Helena. "Vamos ver o que ele quer." Doutora Mariana atendeu, colocando no viva voz. "Alô? Doutora Mariana?" veio a voz fria de Maurício. "Espero que estejam tendo uma noite produtiva de reflexão." "O que quer?" perguntou doutora Mariana secamente. "Apenas queria compartilhar uma informação que pode influenciar sua decisão", disse Maurício com falsa gentileza. "Descobrimos algo interessante sobre Dr. Carlos Oliveira." Helena sentiu o estômago revirar. "O que descobriram?" "Ah, a jovem Helena está ouvindo." "Perfeito", disse Maurício. "Bem, acontece que seu pai não está mais no interior de Minas Gerais." "Onde ele está?" perguntou doutora Mariana, tentando controlar a voz. "Está morto", disse Maurício simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Sua mãe ficou completamente imóvel, o rosto drenado de toda a cor. "Como?" sussurrou Helena. "Um acidente muito lamentável há 6 meses. Parece que tentou sair do país discretamente e... Bem, certas pessoas não aprovaram", explicou Maurício com indiferença cruel. O corpo foi encontrado numa estrada isolada. Helena desabou na cadeira, lágrimas brotando incontrolavelmente. Ela nunca havia conhecido realmente seu pai, mas a possibilidade de um dia encontrá-lo sempre existira em sua mente. Agora essa possibilidade havia morrido para sempre. "Vocês o mataram?" perguntou doutora Mariana, sua voz cortante como gelo. "Nós? Claro que não", negou Maurício. "Mas sabemos quem o fez. E essas mesmas pessoas estão muito interessadas em localizar a família que desapareceu há 20 anos. "O que vocês querem?" perguntou Helena entre soluços. "Já disse. 5 milhões, silêncio eterno, e vocês desaparecem novamente. Desta vez, para sempre", respondeu Maurício. "É uma oferta muito generosa, considerando as alternativas." "E se recusarmos?" perguntou doutora Mariana. "Então, amanhã de manhã, certas pessoas receberão um dossiê completo sobre Mariana Santos e Helena Carvalho, incluindo o endereço atual, rotina diária e uma foto recente de vocês duas", disse Maurício friamente. "Acredito que elas ficarão muito interessadas em acertar contas pendentes."
Helena limpou as lágrimas e encontrou uma força que não sabia possuir. E Roberto? O que acontece com ele se aceitarmos? Roberto continuará sendo um empresário respeitável. Pagará suas multas discretamente, regularizará sua situação e todos fingiremos que nada aconteceu, explicou Maurício. Então ele sai impune de tudo? Perguntou Helena, indignação crescendo em sua voz. Ele sai vivo, corrigiu Maurício. O que, considerando as circunstâncias, já é bastante generoso. Precisamos de tempo para pensar, disse doutora Mariana. Tem até meio-dia de amanhã, disse Maurício. Depois disso, a oferta será retirada e... Bem, vocês entenderão as consequências. A ligação foi encerrada, deixando mãe e filha em silêncio devastador. Helena foi a primeira a falar. Ele está morto, mamãe. Meu pai está morto. Doutorora. Mariana se aproximou e abraçou a filha, ambas chorando juntas pela primeira vez em anos. Sinto muito, querida. Sinto muito por tudo. Por que a vida tem que ser tão injusta? Soluçou Helena. Por que pessoas como Roberto sempre vencem? Elas não vencem, disse uma voz na porta. Ambas se viraram assustadas. Um homem estava parado na entrada da cozinha. Alto, moreno, com cerca de 40 anos, usando roupas simples, mas com uma presença imponente. Quem é você? Gritou doutora Mariana, colocando-se protetivamente na frente de Helena. Meu nome é detetive Paulo Ribeiro, Polícia Federal, disse o homem, mostrando sua identificação. Nós já vínhamos investigando essa rede há meses. O caso do Roberto trouxe as provas que faltavam. E estou aqui porque vocês duas podem ser a chave para derrubar uma das maiores redes de corrupção do país. Helena e doutora Mariana se entreolharam, completamente perdidas. Como entrou na nossa casa? Perguntou doutora Mariana. A porta dos fundos estava aberta, e estou vigiando vocês há uma semana, admitiu Paulo. Desde que doutora Mariana apresentou aqueles documentos no tribunal. Você é da Polícia Federal? Perguntou Helena, ainda desconfiada. Sou, confirmou Paulo. E estamos investigando Maurício Viana há 3 anos. Ele é o cabeça de um esquema de lavagem de dinheiro que envolve dezenas de políticos e empresários. E Roberto? Perguntou Helena. Roberto Mendes é um peixe pequeno, disse Paulo. Mas suas transações nos levaram diretamente a Maurício Viana. E os documentos que vocês apresentaram são exatamente as evidências que precisávamos. Doutora Mariana se sentou pesadamente. Então fomos usadas. Não, negou Paulo. Vocês foram corajosas. E agora podem nos ajudar a colocar todos esses criminosos na cadeia. Mas eles nos ameaçaram, disse Helena. Disseram que sabem onde estamos, que vão nos entregar para os inimigos do meu pai. Paulo assentiu gravemente. Eu sei sobre seu pai, doutora Mariana, e sinto informar que Maurício Viana não estava mentindo. Dr. Carlos Oliveira realmente foi assassinado há 6 meses. Helena desabou novamente, mas Paulo continuou. Mas ele não morreu tentando fugir do país. Ele morreu tentando nos ajudar. Como assim? Perguntou doutora Mariana, confusa. Seu ex-marido estava colaborando com a Polícia Federal há 2 anos, revelou Paulo. Ele queria se redimir, queria compensar pelos crimes que havia cometido. Estava nos ajudando a mapear toda a rede de corrupção da qual fez parte. Helena olhou para o detetive com olhos esperançosos. Então ele estava tentando ser uma pessoa melhor? Estava, confirmou Paulo gentilmente. Nas últimas gravações que fez para nós, ele falava constantemente sobre você duas. Dizia que seu maior arrependimento era ter perdido a família por causa da ganância. Lágrimas frescas escorreram pelo rosto de Helena, mas desta vez eram lágrimas de uma dor diferente. A dor de saber que seu pai havia tentado mudar, mas nunca tivera a chance de se redimir completamente. Por que nos contou isso? Perguntou doutora Mariana. Porque precisamos da ajuda de vocês, disse Paulo. Maurício Viana e seus associados mataram seu marido quando descobriram que ele estava colaborando conosco. Agora eles querem silenciar vocês também. Então estamos realmente em perigo, disse Helena. Estão, confirmou Paulo. Mas podemos protegê-las. Em troca, precisamos que aceitem colaborar conosco. Como? Perguntou doutora Mariana. Paulo sorriu pela primeira vez desde que chegara. Aceitem a reunião de amanhã com Maurício Viana, mas vocês não vão estar sozinhas.
Helena sentiu uma fagulha de esperança pela primeira vez em horas. Você quer que a gente use um grampo? Queremos que vocês os façam confessar tudo, disse Paulo. Maurício Viana é cuidadoso. Nunca deixa evidências. Mas se conseguirmos uma confissão dele ameaçando vocês, admitindo a morte do Dr. Carlos, falando sobre o esquema de corrupção, podemos prendê-lo, completou doutora Mariana. E Roberto? Perguntou Helena. Roberto Mendes vai testemunhar contra todos eles em troca de redução de pena, disse Paulo. Homens como ele sempre escolhem salvar a própria pele. Helena pensou por um longo momento. E depois? Depois que tudo acabar, o que acontece conosco? Paulo se aproximou e falou com gentileza. Vocês finalmente poderão parar de fugir. Poderão ser quem realmente são. Doutora Mariana olhou para a filha. Helena, a decisão é sua. Você já passou por tanto... Helena limpou as lágrimas e se levantou, uma determinação férrea tomando conta de seu rosto. Estou cansada de correr, mamãe. Estou cansada de ter medo. E principalmente, estou cansada de homens como Roberto e Maurício Viana pensarem que podem nos comprar ou nos intimidar. Ela se virou para Paulo. O que precisa que façamos? Paulo sorriu novamente, mas agora era um sorriso cheio de respeito. Precisamos que vocês sejam exatamente o que sempre foram. Duas mulheres corajosas que se recusam a desistir. O dia seguinte amanheceu claro e frio. Helena acordou sentindo uma mistura estranha de medo e determinação. Pela primeira vez em semanas, ela não se sentia como uma vítima. Tinha um propósito, uma missão. E mais importante, tinha a chance de honrar a memória do pai que nunca conhecera realmente. Detetive Paulo chegou cedo, trazendo equipamentos de gravação quase invisíveis. São os mais modernos que temos, explicou ele, mostrando um pequeno dispositivo que parecia um botão comum. Qualidade de áudio perfeita, alcance de 50 metros. Doutora Mariana ajustou o dispositivo na blusa da filha com mãos trêmulas. Tenho tanto medo, sussurrou ela. Eu também, admitiu Helena. Mas é o medo certo. É o medo de quem está prestes a fazer a coisa certa. Vocês não estarão sozinhas, assegurou Paulo. Minha equipe estará posicionada ao redor do restaurante. Ao primeiro sinal de perigo, interrompemos tudo. O telefone tocou. Era Dr. Monteiro, confirmando o local e horário da reunião. Sua voz soava tensa, quase relutante. Helena se perguntou se ele realmente sabia em que tipo de esquema havia se metido. 2 horas depois, Helena e Doutora Mariana entraram no mesmo restaurante elegante do dia anterior. Desta vez, porém, elas não estavam indefesas. Carregavam não apenas a verdade, mas também a força de quem havia decidido não se curvar mais à intimidação. Maurício Viana estava esperando sozinho desta vez. Roberto e Dr. Monteiro não estavam à vista, o que deixou Helena levemente desconfortável. Doutora Mariana, Helena, cumprimentou Maurício com sua cortesia falsa habitual. Espero que tenham tomado a decisão certa. Onde estão Roberto e Dr. Monteiro? Perguntou doutora Mariana. Achei melhor termos uma conversa mais íntima, respondeu Maurício. Alguns assuntos são muito delicados para ouvidos desnecessários. Helena se sentou, forçando-se a parecer derrotada. Queremos aceitar sua oferta. Maurício sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Sabia que tomariam a decisão inteligente. 5 milhões é muito dinheiro para começar uma nova vida. Mas temos condições, disse doutora Mariana. O sorriso de Maurício diminuiu. Que tipo de condições? Queremos garantias de que realmente estaremos seguras, disse Helena. Como sabemos que depois de aceitar o dinheiro, vocês não vão simplesmente nos eliminar? Maurício riu, um som sem humor. Minha cara Helena, se quiséssemos eliminá-las, não estaríamos aqui oferecendo 5 milhões. Então por que eliminaram meu pai? Perguntou Helena diretamente. A mudança na expressão de Maurício foi instantânea. A máscara de cortesia caiu completamente. Seu pai foi um tolo. Pensou que podia nos trair e sair impune. Ele estava colaborando com a polícia? Pressionou Helena, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. Carlos Oliveira estava passando informações para a Polícia Federal há 2 anos, admitiu Maurício, claramente irritado pela lembrança.
Achou que podia se redimir denunciando pessoas que confiaram nele. Doutora Mariana se inclinou para a frente. E vocês o eliminaram por isso? Não pessoalmente, disse Maurício com indiferença. Mas sim, organizamos sua eliminação. Traição tem consequências. Helena sentiu uma mistura de horror e satisfação. Ele estava confessando tudo, exatamente como Paulo havia esperado. E Roberto? Perguntou Helena. Ele também estava passando informações? Maurício balançou a cabeça. Roberto Mendes é muitas coisas. Um marido terrível, um sonegador, um mentiroso, mas não é um delator. Ele é apenas um homem ganancioso que se meteu em negócios que não compreendia completamente. Que tipo de negócios? Pressionou doutora Mariana. Lavagem de dinheiro, principalmente, explicou Maurício, agora completamente aberto sobre seus crimes. Roberto tinha a construtora, que era perfeita para justificar grandes movimentações financeiras. Contratos públicos superfaturados, obras fantasma, parcerias com empresas de fachada. E vocês ficavam com quanto? Perguntou Helena. 20% de tudo que passava pelas empresas dele, disse Maurício. Uma taxa muito razoável para nossos serviços de consultoria financeira. Quantos políticos estão envolvidos? Perguntou doutora Mariana. Maurício hesitou pela primeira vez. Por que querem saber disso? Porque se vamos aceitar 5 milhões para ficar caladas, precisamos saber exatamente sobre o que estamos ficando caladas, respondeu Helena inteligentemente. Maurício pensou por um momento, então decidiu continuar. 17 deputados federais, 4 senadores, 2 governadores e o prefeito desta cidade. Listou ele como se estivesse recitando uma lista de compras. Helena mal conseguia acreditar na magnitude da corrupção. E se algum deles for exposto? Não serão, disse Maurício com confiança. Temos proteção muito alta. Pessoas muito poderosas dependem de nossos serviços. Como a morte de informantes? Perguntou doutora Mariana. Entre outros serviços especializados, confirmou Maurício friamente. Seu ex-marido não foi o primeiro. E vocês duas não serão as últimas, se necessário. Helena sentiu um arrepio, mas manteve a compostura. Então você está nos ameaçando de morte? Estou explicando a realidade, corrigiu Maurício. Aceitem os 5 milhões, desapareçam para sempre e vivam vidas longas e prósperas. Recusem ou tentem nos denunciar depois e terão o mesmo destino de Carlos Oliveira. Naquele momento, Helena ouviu um ruído que a encheu de alívio, passos rápidos e coordenados se aproximando da mesa. Maurício Viana está preso, gritou o detetive Paulo, surgindo com vários agentes da Polícia Federal. O rosto de Maurício ficou lívido. Ele olhou ao redor, procurando uma saída, mas estava completamente cercado. Isso é uma armação, gritou ele. É justiça, corrigiu Helena, levantando-se com dignidade. Finalmente! Enquanto colocavam as algemas em Maurício, ele olhou furiosamente para Helena e doutora Mariana. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Tenho proteção. Vou estar livre amanhã. Não desta vez, disse Paulo. Temos gravações suas confessando assassinato, lavagem de dinheiro, corrupção e ameaças de morte. Sem contar os 17 deputados, 4 senadores e 2 governadores que você gentilmente mencionou. O rosto de Maurício se transformou em puro terror quando entendeu a magnitude do que havia acabado de fazer. Onde estão Roberto e Dr. Monteiro? Perguntou Helena. Dr. Monteiro está prestando depoimento na sede da Polícia Federal, explicou Paulo. Ele decidiu cooperar quando soube da magnitude dos crimes de seu cliente. E Roberto? Paulo fez um gesto e Roberto foi trazido por 2 agentes. Ele estava em estado deplorável, cabelos desarrumados, roupas amarrotadas, claramente não havia dormido. Helena, disse Roberto, sua voz quebrada. Eu sinto muito, por tudo. Helena o olhou com uma expressão que misturava pena e desprezo. Você sente muito por me trair, por tentar me roubar, ou por se envolver com assassinos? Por tudo, repetiu Roberto. Eu nunca quis que chegasse a isso. Nunca soube que eles eram capazes de eliminar alguém. Mas sabia que eram criminosos, disse doutora Mariana. E mesmo assim escolheu fazer negócios com eles. Roberto assentiu miseravelmente. Eu só queria dinheiro, muito dinheiro, e eles ofereciam uma maneira fácil de conseguir. E minha filha?
Perguntou doutora Mariana. Ela não merecia nada disso. Helena sempre foi boa demais para mim, admitiu Roberto. Eu sabia disso. Mas meu orgulho, minha ganância, destruía a única coisa boa que tinha na vida. Helena sentiu uma estranha sensação de fechamento. Roberto, espero que você encontre um jeito de se redimir. Mas isso não vai ser comigo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de depoimentos, investigações e revelações chocantes. A prisão de Maurício Viana desencadeou uma das maiores operações da história do país. Um por um, os políticos e empresários mencionados em sua confissão foram sendo presos. A mídia chamou a operação de Tempestade de Justiça, e Helena se viu no centro de tudo como a mulher corajosa que havia arriscado a vida para expor a verdade. Detetive Paulo se tornou uma figura nacional, aparecendo em todos os canais de televisão para explicar como a colaboração de Helena e doutora Mariana havia sido fundamental para desmantelar toda a rede. Sem a coragem dessas duas mulheres, dizia ele repetidamente, centenas de criminosos continuariam livres, roubando dinheiro público e destruindo nossa democracia. Durante esse período turbulento, Helena descobriu algo sobre si mesma que nunca havia imaginado. Ela era muito mais forte do que pensava. Cada entrevista, cada depoimento, cada confronto com advogados de defesa dos criminosos presos apenas fortalecia sua determinação de ver a justiça ser feita. Doutora Mariana também floresceu durante esse período. Vê-la finalmente poder usar toda a sua expertise jurídica abertamente, sem se esconder, foi uma das coisas mais gratificantes que Helena já havia experimentado. Sua mãe se tornou uma consultora valiosa para a Polícia Federal, ajudando a decifrar documentos complexos e estratégias legais dos criminosos. Semanas depois, Helena estava no mesmo tribunal onde tudo havia começado. Mas desta vez, ela não estava sozinha e vulnerável. Ao seu lado estava a doutora Mariana, não mais escondida atrás de uma identidade falsa, mas orgulhosamente assumindo quem realmente era. O juiz Augusto Silva presidia a audiência final do processo de divórcio. Considerando todas as evidências apresentadas e as confissões obtidas, determino que a senhora Helena Carvalho receba 70% de todos os bens legítimos do senhor Roberto Mendes, incluindo a empresa, propriedades e investimentos declarados. Helena assentiu, mas a vitória financeira não era o que mais importava para ela. Além disso, continuou o juiz, determino que todos os ativos obtidos ilegalmente sejam confiscados pelo Estado e que o Sr. Mendes cumpra sua pena de 8 anos de prisão. Roberto, que havia escolhido colaborar com a justiça em troca de redução de pena, baixou a cabeça. Dr. Monteiro, que também colaborara e recebera apenas uma suspensão da OAB, parecia aliviado por ter escapado da prisão. Maurício Viana havia sido condenado a 30 anos de prisão por assassinato, formação de esquema, lavagem de dinheiro e dezenas de outras acusações. Sua rede de proteção havia desmoronado quando as gravações foram divulgadas. Após a audiência, Helena e doutora Mariana saíram do tribunal de mãos dadas. O sol brilhava intensamente, como se o próprio céu estivesse celebrando a justiça. Como se sente? Perguntou o Dr. As. Mariana. Helena pensou por um momento. Livre, disse ela finalmente. Pela primeira vez na vida, me sinto completamente livre. E o dinheiro? Você é rica agora, observou doutora Mariana. Vou usar parte para abrir uma ONG, disse Helena, para ajudar mulheres em situações como a minha. E o resto, bem, podemos finalmente tirar umas férias de verdade. Doutora Mariana riu. Sabe, estou pensando em voltar a advogar oficialmente. 15 anos de aposentadoria forçada foram suficientes. E nossos nomes? Vamos continuar sendo Carvalho e Santos? Podemos escolher, respondeu doutora Mariana. Podemos voltar a ser Oliveira, manter os nomes atuais, ou escolher completamente novos. Pela primeira vez, temos escolha. Helena sorriu. Acho que vou manter Helena Carvalho. Esse nome sobreviveu a muita coisa, merece continuar. E eu vou voltar a ser Mariana Oliveira, decidiu sua mãe. É hora de honrar a memória do seu pai da maneira certa. Elas caminharam em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Mamãe, disse Helena finalmente. Sim, querida. Obrigada por tudo. Por me proteger, por sacrificar sua carreira, por entrar naquele tribunal quando eu mais precisava. Doutora Mariana parou
e abraçou a filha. Helena, você foi a razão pela qual valeu a pena cada sacrifício. Ver você hoje, forte, corajosa, lutando por justiça, sou a mãe mais orgulhosa do mundo. E agora? Perguntou Helena. O que fazemos agora? Agora, disse doutora Mariana com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Vivemos, sem medo, sem máscaras, sem fugir. Apenas vivemos. 2 anos depois, Helena estava na inauguração do Centro de Apoio à Mulher Helena Carvalho, uma instituição que oferecia assistência jurídica gratuita para mulheres vítimas de violência doméstica e financeira. O centro havia se tornado um modelo nacional, replicado em 12 estados diferentes. Doutora Mariana Oliveira havia se tornado a advogada mais respeitada da cidade, conhecida por aceitar casos difíceis e lutar incansavelmente pelos oprimidos. Roberto cumpria sua pena numa prisão federal, onde trabalhava na biblioteca e estudava direito, ironicamente, tentando entender as leis que havia violado. Em suas raras cartas a Helena, que ela lia mas nunca respondia, ele expressava arrependimento genuíno e orgulho pelos projetos humanitários que ela estava desenvolvendo. Em uma das cartas mais recentes, ele escrevera: Helena, você se tornou tudo o que eu deveria ter sido e nunca tive coragem de ser. Maurício Viana morreu na prisão depois de 1 ano, oficialmente de causas naturais. Mas todos sabiam que, mesmo atrás das grades, traição tem consequências. Sua morte fechou definitivamente um dos capítulos mais sombrios da corrupção nacional. Detetive Paulo Ribeiro recebeu uma promoção e se tornou chefe da divisão de crimes de Colarinho Branco. Ele sempre dizia que o caso Helena e Mariana havia sido o ponto alto de sua carreira. Elas me ensinaram, costumava dizer, que às vezes as pessoas mais corajosas são aquelas que parecem mais indefesas. Dr. Monteiro, após cumprir sua suspensão, voltou a advogar, mas agora dedicava grande parte de seu tempo a casos pro bono, especialmente ajudando vítimas de crimes financeiros. Em várias ocasiões, ele colaborou com o Centro de Helena, oferecendo seus serviços gratuitamente como forma de penitência por seus erros passados. A história de Helena e doutora Mariana se tornou símbolo nacional de resistência e coragem. Livros foram escritos, documentários produzidos, e sua história inspirou milhares de mulheres a não aceitar a injustiça silenciosamente. Helena frequentemente recebia cartas de mulheres que haviam encontrado forças para deixar relacionamentos abusivos após ouvir sua história. E Helena finalmente aprendeu a dormir em paz, sabendo que havia escolhido a justiça em vez do dinheiro, a verdade em vez do silêncio e a coragem em vez do medo. Ela havia transformado sua maior humilhação na vitória mais significativa de sua vida. Algumas noites, ela ainda pensava em como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse aceito os 5 milhões de reais. Mas então, olhava ao redor, para sua ONG próspera, para sua mãe orgulhosa, para as centenas de mulheres que haviam sido ajudadas, e sabia que havia feito a escolha certa. A justiça, descobriu Helena, não tem preço. E a dignidade, uma vez recuperada, é o tesouro mais valioso que qualquer pessoa pode possuir.